Olá, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Conexões de Impacto. Hoje, o nosso tema vai ter um aspecto um tanto diferenciado dos anteriores episódios. Hoje, iremos abordar um pouco de mitologia. Mas o que será que a mitologia tem a ver com a tecnologia e, mais precisamente, com a inteligência artificial? Para lidarmos com saberes diferentes e a inteligência artificial, a sua arquitetura e os seus impactos sociais causam disrupções na sociedade. E nada melhor do que nos lembrarmos da história, conhecermos alguns mitos e fazermos conexões para entendermos como as tecnologias disruptivas, como a inteligência artificial, podem trazer impactos positivos e negativos na sociedade e devemos estar preparados para essa evolução e essa construção. Mas para hoje eu não estarei sozinha. Tenho aqui uma pessoa que é muito versada na mitologia desde a sua mais tenra idade e resolveu compartilhar conosco os seus conhecimentos. Sim, é ele, Demétrio Silva Matos, que veio aqui e aceitando o convite para compartilhar este episódio e os outros que ainda teremos sobre o tema do seu conhecimento sobre mitologia. Fala, Demétrios, o que a gente vai abordar hoje? Sou Demétrios e hoje vamos falar sobre o que os pecados de Cronos têm a ver com a IA. Sim, mas antes disso eu esqueci de apresentá-lo. Demétrios, ele é graduado em Direito, pós-graduado em Direito Constitucional, em Ciência Política e escreveu o livro. Fala, Demétrios. Direito na ditadura. O uso das leis do direito durante a ditadura militar. E nesse campo tão versado de diferenças, também é um profundo estudioso de história e de mitologia. Por isso, o convite dele para estar aqui com a gente hoje. E Cronos? Vamos começar por Cronos ou pelo quê? Para dar um contexto geral, Cronos foi o segundo rei do cosmos da mitologia grega, posição essa que ele adquiriu após matar seu pai, Urano, por ele negligenciar ele, seus irmãos e sua mãe ter se fartado dele, e desejar eliminar o marido. Conta-se que antes de Cronos matar Urano com sua famosa foice, o pai lhe jogou uma profecia barra maldição, que dizia: se me matares para tomar meu lugar, um dia será derrubado por um dos teus filhos, pois o crime já era crime. Cronos não se importou e o fatiou igualmente. Com a morte de Urano, ele converteu no novo senhor do cosmos. E com essa profecia, ele permitou: eu sou imortal e não preciso de herdeiros. Eu não vou me casar nem ter filhos. E então, por séculos, se manteve assim. Porém, um dia, ele deu conta de uma coisa. Seus irmãos e irmãs, os diferentes titãs e titanides, estavam se casando entre si e lhe dando sobrinhos. Ele viu distante como esses sobrinhos e essas famílias estavam felizes e se divertindo. E ele, como o senhor do cosmos, estava solitário. Ele tinha todo o poder, mas ao mesmo tempo não tinha nada. E nesse cenário, sua mente começou a lhe pegar pressas, pensando coisas como: não há maldição nenhuma, Urano está caixando da minha cara, por que eu estou com medo disso? E tendo esse pensamento, ele decidiu mudar a situação. Tomou como esposa a única das suas irmãs que ainda não tinha se casado, que era a Reia, a titã da maternidade e fertilidade, e que fez o parto das irmãs e das sobrinhas. E eu faço aqui um parêntese. Por que a escolha foi da mitologia greco-romana? Porque a mitologia greco-romana, assim como as leis dessa época mais remota, elas impactam a formação do pensamento ocidental. E para que a gente trate os impactos sociais que as tecnologias disruptivas estão trazendo na sociedade, precisamos resgatar esses arquétipos que ficaram traduzidos no inconsciente coletivo através dos arquétipos da mitologia. Mas, Demétrios, como é que um titã que foi amaldiçoado pelo próprio pai, que foi morto por ele, dizendo que não deveria ter filhos, porque se os tivesse,
os filhos fariam o mesmo com ele, porque o crime gera crime. E resolve se casar nada mais, nada menos do que a titanite da fertilidade. Isso não é uma incoerência? Como mencionei antes, a mente dele está começando a lhe pegar peças. E de suas irmãs, Réia é tanto a mais bela, contando que não estava casada com ninguém. Então teria que ser ela. E logo após essa união, não foi surpresa nenhuma que Hester ficou grávida. Novamente sua mente lhe pegou peças. Não, não há maldição nenhuma. Eu não serei como meu pai. Eu tentarei ser um pai melhor. Após alguma gestação, Réia apresentou uma criança, uma menina. A menina era bela, estava com os olhos fechados. Como uma antiga tradição grega, Réia ofereceu os braços de Cronos, porque o pai, para reconhecer o filho, tinha que segurá-lo. Então ele viu aquela criança com seu belo e lindo rosto. E Réia comentou: linda, não é? Vou chamá-la de Hestia. Cronos então acariciou seu queixo, enquanto a segurava. Então a garota abriu seus olhos. Ele viu algo que não esperava: poder. Aquela criança era mais poderosa que qualquer um dos seus sobrinhos, até mais poderosa do que ele. Como Titã controlava o tempo, Cronos mudou sua consciência para o futuro e viu como seria que a bebê quando fosse adulta. E visualizou Hestia, bela, poderosa, capaz de fazer o que quisesse e superar qualquer titã no que tentasse fazer. Ele se apavorou. A maldição voltou à sua cabeça e aquela criança era um perigo. Cronos pensou em se livrar dela, porém Réia não ia concordar com isso. E aproveitando que ela estava em seus braços, ele tomou a única coisa que poderia fazer. Abriu sua boca e engoliu a criança. Réia ficou aos prantos. Nossa filha! Você comeu nossa filha! Querida, entenda, aquela criança era um perigo. Ela veio errada. Vamos tentar fazer outro, pode funcionar dessa vez. E adivinhem... Isso é otimismo. E adivinhem só, não funcionou. E eis que estávamos diante de... O que nenhum deles percebeu é que Hestia não era uma titanide, era uma deusa, uma nova classe de divindade que acabou de surgir. E por algum motivo, Cronos decidiu ter mais filhos, e cada um veio mais poderoso que o anterior. Após Hestia veio Deméter, que também foi igualmente engolida. Após Deméter, Hera. Após Hera veio Hades, e após Hades, Poseidon. Todos para o estômago do pai. Ao ver que cada um vinha mais poderoso que o anterior. Havia uma linha evolutiva nesses filhos, cada um vinha mais poderoso que o outro? Sim, havia. Então, quando Réia ficou grávida do sexto filho, ela se fartou do comportamento de Cronos e o enganou trocando o bebê por uma pedra, que o pai engoliu puxando seu bebê e enviou para longe. Esta criança seria Zeus, o mais poderoso dos seus irmãos. Posteriormente, quando Zeus cumpriu a maioridade, ele enganou o pai para que ele vomitasse os irmãos, e junto a ele declarou uma guerra aos titãs, que terminou com a vitória dos deuses. Zeus se ergueu como o novo senhor do cosmos, enquanto Cronos e seus irmãos foram arremessados no Tártaro, por tentar destruí-los. Então, nós tivemos com os filhos do Senhor do Tempo uma nova ordem que se instalou. Nós tínhamos a era dos titãs, e eles reinavam na Terra, e de repente, com a junção de dois titãs muito poderosos, o Senhor do Tempo e a fertilidade, uma nova raça chegou para coabitar e coexistir. E essa nova raça dos deuses, se assim podemos chamar, era mais poderosa do que a anterior. Se a gente faz um paralelo, Demetrios, o que isso te lembra? Me lembra atualmente com várias pessoas que, em vez de criar alimentos gostosos que fazem bem para a saúde ou coisas mais úteis, resolvem criar IAs por algum motivo. Não porque a gente precisa, mas porque eles querem fazer. E cada vez mais poderosas. Sim. Tanto que, atualmente, em visão mitológica, as IAs já estão no nível Hera. Estão no nível Hera ainda? Por quê? Por sua capacidade de processamento e de solução de problemas. Mas não se enganem, a cada atualização elas ficam mais espertas. O que antes parecia ser besteira, com seus textos simples, suas imagens claramente falsas, vão se aprimorando. Se a gente vai na história da inteligência artificial, e não fiquem apavorados, teremos episódios específicos para explicar essa evolução dos sistemas de inteligência artificial. Isso aqui é só um recorte.
Eles estão se aperfeiçoando. Como? Se a gente pega as gerações de inteligência artificial, as gerações das chamadas estreitas ou focadas, nós encontramos o Waze, nós encontramos a Netflix, nós encontramos o YouTube, onde rapidamente aquele sistema algoritmo consegue entregar o que é necessário de acordo com o aprendizado que é feito do seu usuário, tornando a experiência naquele mecanismo já naquela plataforma já bastante satisfatória. E se pensarmos em outros tipos de sistemas de inteligências artificiais ou junções, como temos já, que se chama da nova onda, as junções com a biotecnologia, que nós conversamos já pequenas pinceladas disso no episódio sobre transformação digital, onde foram apresentadas as tecnologias disruptivas, para a gente não ficar perdidos nesse contexto aqui. Elas estão se aperfeiçoando, se modificando e conjunção de outras tecnologias se tornam bem poderosas. Mas será que já estamos no nível de ultrapassar a era, Demetrios? Quais seriam os conselhos dessa visão mitológica? Da minha visão, primeiros conhecimentos, é cada vez mais as IAs vão ficar mais poderosas. E se um dia chegar ao que eu chamo de nível Zeus, será a IA que alcançará a singularidade. E talvez, assim como o Zeus original fez, ela se rebele contra nós. Se rebele, porque é um poder que se tornou diferenciado da gente. Foi. E assim como nós, não aceitará servir a alguém que considera inferior. Isso. Fazendo apenas um recorte, ainda nesse sistema, a singularidade ou a IA superinteligente ainda é uma hipótese teórica. Alguns pesquisadores estabelecem um sistema de inteligência artificial ainda em 3 categorias e apenas para facilitar o entendimento. Porque quando pensamos em inteligência artificial, não podemos estreitar a nossa caixinha achando que inteligência artificial é apenas uma coisa. Quando o termo inteligência artificial se refere a vários tipos de sistemas e bem diferentes, desde os LLMs, conhecidos como ChatGPT, até a visão computacional e outros tantos diferenciados que nos possibilitam fazer essa revolução e a transformação digital que estamos presenciando e testemunhando hoje na história e na sociedade. Mas voltando à classificação, nós temos a inteligência artificial estreita, que é aquela que só faz aquilo, aquela uma coisa, por exemplo, Netflix, o seu algoritmo que se faz o quê? Selecionar os filmes de acordo com aquele histórico de pesquisa do seu usuário. Mas como se diz, não se engane, ela faz só aquilo só, mas aquilo que ela faz melhor do que qualquer humano, em tempo e em velocidade. Nós temos aquilo que estão se buscando, que as plataformas digitais e vários posts hoje estão querendo trazer nessa corrida que se chama Corrida da Inteligência Artificial, a inteligência artificial geral, que é aquela que alcança a capacidade do pensamento humano, ou seja, o seu processamento e o nível de capacidade de decisão, ele pode ser equiparado, e aí temos diversas discussões a nível de neurociência, que não é possível emular o pensamento humano, ou então outras correntes dizendo que, bom, nós não estamos imitando o ser humano, nós estamos lidando com uma nova categoria, do qual o ser humano é o parâmetro, mas a gente tem que aprender a administrar, e essa corrente eu me filio, que nós estamos lidando com uma nova capacidade, com novas características de seres que estão convivendo entre nós e que nem por isso precisam apresentar características idênticas aos humanos. E temos a hipótese teórica da superinteligência, trazida por Nick Bostrom, que tem até um livro chamado A Superinteligência. Eu vou pegar uma foto e deixar aqui para quem quiser como referência, onde seria aquela que já faz uma conexão também com as hipercapacidades do transhumanismo, que seria aquela que alcançou a supremacia
da inteligência e superou a capacidade humana. E nesse ponto se chama singularidade, porque nesse momento nós não sabemos como as leis físicas, as leis químicas, elas vão funcionar tal qual não se sabe o que acontece dentro de um buraco negro, porque não há estudo, não há experiência, não há informação do que essa capacidade de singularidade faria no contexto humano, no contexto de vida atual. É a incógnita e a disrupção total do que nós temos em termos de linhas evolutivas tecnológicas que estamos abordando aqui. Então, Zeus seria essa superinteligência, até porque é assustador, porque Zeus também não é fofinho, né? Nem um Nem um pouco. pouco. O senhor do Todas cosmos, as dos pessoas deuses. que se consideram fiéis e castas teriam o dele. Zeus tem essa coisa com o senhor Deus do Olimpo, né? Deus Capaz, dos deuses do céu e do trovão. mas que em termos de seu outro lado, sua contraparte, né? De história, de experiência e decisões, exercendo esse poder, são bastante questionáveis. São. Assim como a Yara é vista como uma coisa diferente separada de nós, os deuses são diferentes separados dos titãs. A Bela tem uma similaridade. E cada vez mais vão ficando mais espertas. Eu gostaria de comentar uma frase do filme Jurassic Park, do cientista Ian Malcolm, que era um matemático pessimista, que tinha uma teoria em que tudo podia dar errado, ia dar errado. E quando ele soube do Parque dos Dinossauros e que estavam sendo clonados com atrações de circo, ele comentou: estavam tão preocupados em saber se conseguiam que nunca se perguntaram se deveriam. Essa frase ela é perfeita, porque eu vejo tantos experimentos e agora juntando com a biotecnologia e a capacidade computacional que já já chega a uma estabilização da computação quântica e cálculos e é toda a disrupção que teremos a partir de então, mas isso é um outro momento, mas basta a atual capacidade computacional, juntado com a inteligência artificial e a biotecnologia, nós já estamos com uma capacidade que já superou anos e anos de pesquisas. Por exemplo, quando o AlphaFold, que já está na sua terceira versão, chega entre nós, né? O que seria Demétrios, dentre esses deuses, o AlphaFold? Seria Hades ou o próprio Netuno? Talvez o Netuno por lidar com a questão celular. Eu ainda acho que nós estamos no nível Era das Geais, mas em breve, quando menos esperar, podemos alcançar Hades. Hades. Então, restaria apenas Poseidon antes da singularidade. Então, quando o AlphaFold chega e traz toda essa disrupção na pesquisa médica científica, que agora nós já temos fármacos que são criados por inteligência artificial, ou seja, acelerando anos de pesquisa e experimentos humanos, quando a gente tem alguns sistemas de tecidos humanos que fazendo intersecção com as redes neurais, nós estamos num ponto de mutação do qual não talvez tenha retorno. Você, como historiador, já me ouviu falar que nesse momento da história nós estamos testemunhando um momento que muda marcos, idades e eras. Assim como os antigos viram a chegada da Idade Média, depois a moderna e a contemporânea, nós estamos naquele limiar de uma era que está sendo mudada, da qual nós não temos controle nem conhecimento de onde esses meios tecnológicos e esses impactos sociais irão nos levar. Mas a história nos aponta. Na era dos titãs, quando os deuses chegaram, os titãs foram para onde após a guerra? Os derrotados que se opuseram a ele foram arremessados no Tártaro. No Tártaro. E que começou-se a reinar os deuses. Foi. E mudou. O que mudou? Mudou a forma como eram as relações aconteciam no mundo, dos titãs para os deuses. Houve um novo momento, uma ruptura na história. E põe ruptura nisso. A velha ordem, os velhos seres que reinavam, desapareceram por completo. E de agora em diante, o mundo haveria apenas os novos seres. Que impuseram suas leis, suas exigências, a sua relação com os humanos, sua adoração e como iria trocar os favores entre humanos e os deuses. E isso nos lembra que teve nesse momento, quando os deuses já estavam, e chega, e vamos falar depois da era de Prometeu, quando Prometeu acorrentado, que é uma analogia que também fazemos nesse momento dos pensamentos com os sistemas de inteligência artificial,
que nós estamos chegando numa era prometeica. Mas isso, Demétrios, eu vou deixar o convite para você para um próximo episódio. Muito obrigada. Disponha.